Inclusive, presença ilustre aqui já do nosso Bruno Loves. Tem de tudo e mais um pouco sobre a mente humana, sempre dando aquele papo reto, caprichado. Beleza, meu irmão? Obrigado, tamo aí, tamo junto. Já vamos para a próxima pauta? Bora lá? Vamos lá. Convocado, olha só, pessoal, eu quero repercutir aí, porque essa semana aqui em São Paulo, a jornalista britânica Charlotte Alice Peat, que estava desaparecida há mais de 3 meses, tá? Ela foi finalmente encontrada pela polícia. Mas sabe o mais curioso dessa história toda? É que ela disse que não queria ter sido encontrada e que não tem o mais remoto interesse em manter contato com a família e nem voltar ao país dela de origem. O caso, então, foi arquivado. Mas é aí que eu chamo Bruno Loves para tentar desconstruir, perscrutar, analisar o porquê dessa história toda e essa resolução inusitada desse caso, né? Porque resolução entre aspas, né? Você acha que as pessoas têm esse direito de simplesmente desaparecer, evaporar, sumir do convívio e cortar laços para sempre, sem eira nem beira, sem mais nem menos? Meteu o Belchior. As pessoas têm direito de meter o Belchior, como o Mano Ferreira acabou de colocar? O bigode do Bruno Loves é meio parecido, não é? Não queria comentar, não, mas já que você citou, né? Cara, ai, mano, mandou bem. Mano Ferreira, é o nome da fera, galera. Maravilha. Bruno, vai que é sua. Bora lá. Eu acho que tem super direito. Eu acho que isso mostra uma inteligência, uma gestão emocional muito boa. A gente tem que entender que não é porque você tem algum tipo de relação sanguínea com outras pessoas, ou seja, você nasceu num ambiente, você tem um pai, uma mãe, um irmão, um tio, você tem uma relação sanguínea, não necessariamente essas relações são saudáveis, muito pelo contrário, elas podem ser tóxicas. O que faz as pessoas se aproximarem são realmente as conversas. O que faz as pessoas se conectarem é quando a gente se expõe, a gente não tem vergonha de colocar o que a gente é. Mas a relação madura, ela vem através de carinho, de respeito, de amor, de reciprocidade. São coisas que é feita no dia a dia. Então, se elas não existem, mesmo que seja com um pai, ou com uma mãe, ou com um irmão, não tem necessidade de manter. A gente tem uma tendência a falar sobre, a tomar as dores de pessoas quando a gente vai para caminhos um pouco mais duros. Se a gente pega, então, uma criança que é abusada sexualmente ou mentalmente, psicologicamente, financeiramente, de um pai ou de uma mãe, a gente pega as dores e fala, não, que absurdo, vamos separar, não é possível que tenha esse tipo de conduta. Mas essas condutas podem acontecer de uma maneira mais sutil também. E não necessariamente o familiar precisa estar em contato. Aí a gente pode falar uma coisa seguinte, mas não vale a pena você entrar em contato, então, e falar que você não quer mais o convívio? Mas não é tão simples assim, porque às vezes não existe uma harmonia para ter uma conversa e não existe uma aceitação de um rompimento. Quando você está namorando alguém, existe um rompimento, existe uma fragilidade. Agora, você pensa uma relação sanguínea de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, ou algo do tipo. É um pouco mais profundo, mas a inteligência emocional e a gerência emocional que a gente tem faz com que a gente tenha que se precaver, se resguardar e afastar de pessoas tóxicas. Eu acho que isso é sempre primordial. Primordial. Não tem um ponto, às vezes, que pode transbordar para uma irresponsabilidade afetiva? Por exemplo, o caso do Belchior. Ele sumiu, nem avisou para os filhos. Isso gera, às vezes, mas quando que a relação pai e filho é tão diferente, por exemplo, da relação irmão e irmã? Então, digamos, tem uma relação ali fraternal de vida inteira. O irmão simplesmente some, não deixa um bilhete. Não é meio irresponsável isso, não? Depende, porque a gente tem que analisar caso a caso, na verdade, porque a relação tóxica pode acontecer entre 2 irmãos e os pais não saberem. Pode acontecer entre um pai e uma filha e a mãe não sabe de nada ou faz de que não sabe de nada. Se a gente for pegar e analisar quantos crimes bárbaros que existem dentro de um ambiente familiar, a gente fica em estado de choque, só que essas coisas não são divulgadas. A gente, quando está atendendo pessoas no meu consultório, por exemplo, a gente fica ouvindo situações que chega a ser absurdos mesmo, assim. Porque muitas vezes a vítima também tem receio de relatar que ela foi abusada. Existe muitos medos, e aí a mais violência também da vítima, porque foi culpa sua, porque você estava usando uma roupa curta, eventualmente. Exato, a culpa é sempre da vítima, nunca é do agressor. Diversas matérias relacionadas a isso, justamente o contexto sexual, às vezes de moral mesmo, relacionado ao ambiente familiar, né? Pois é, e aí entra a questão financeira, ou seja, a mãe às vezes é cúmplice porque precisa prostituir a filha para poder aumentar o orçamento
em casa. Então essas coisas são muito trágicas, mas quando a gente vai para tragédia, fica muito mais fácil da gente ser solidário. Quando a gente ouve uma matéria assim que a pessoa simplesmente se afastou, fugiu e foi embora, fica mais difícil da gente buscar o entendimento para saber o que faz um pai se afastar dos filhos, porque às vezes pode ser alguma problemática que ele se sente envergonhado, ele não tem mais condição de encarar os próprios filhos, ele foge. Aí seria uma fuga, seria sim um ato de irresponsabilidade. Mas se é alguma coisa numa relação tóxica, e às vezes a toxicidade pode acontecer entre um pai e um filho, mas não entre um pai e um outro filho. É que às vezes, né, tem uma relação tóxica com um integrante da família, mas se a pessoa some sem deixar um bilhete sequer, ela acaba, o sumiço afeta todos os outros parentes, né? Afeta, mas vamos pegar assim uma família, pai, mãe e 2 filhos. Um deles sofre com essa toxicidade e vai embora. Se ele chega lá numa mesa familiar e expõe, ele vai estar expondo o pai perante a mãe e o outro irmão, que provavelmente, como o David estava falando, vai achar que a culpa é do filho. Porque, imagina, meu marido é exemplar comigo, meu pai é sempre muito bom comigo, como é que vai ser ruim com você? E aí as pessoas começam a duvidar dele. Então, às vezes, o melhor a ser feito é romper e ir embora e começar a sua vida independente, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. Mas nesse caso, a pessoa estava sendo procurada, né, há 3 meses. Eu acho que esse é o ponto. Porque sumiu totalmente, não podia deixar um bilhete. Falando do caso dela, talvez valesse um bilhete lá. Pessoal, acabou, não me procurem, fui embora. Mas eu acho que existe um segundo fator aqui, que é o tema mesmo. Se nós devemos, podemos e somos hábeis a cortar relacionamentos com pessoas dentro da nossa própria família. Eu acho que a resposta, muito sinceramente, a isso, não só para casos de abuso e trauma, que eu até acho que, por mais que as pessoas tenham solidariedade, às vezes é uma genitora, uma mãe que abusa e fala, mas mãe é mãe, né? Essas coisas absurdas, bizarras, não façam isso, é doença, isso é problema seu de fazer isso. Mas eu acho que quando a gente olha para essa situação, pode ter às vezes um parente chato, uma pessoa que te enche o saco, uma pessoa negativa, uma pessoa que traz problema, uma pessoa que te joga para baixo, que te diminui. E quando tem isso, vira a questão, mas por acaso é minha tia, é minha mãe. Pessoal, mesmo assim, eu acredito, Bruno, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, que é dever das pessoas e direito das pessoas se protegerem até dessas situações simbólicas. Ninguém é obrigado a aturar ninguém porque compartilha 5% de DNA ou 50%. Ninguém é obrigado a nada nessa vida, exato. Ponto. Mas aquele parente que você chega com o namorado e fala assim, tem cara de tranqueira, hein? Sei não. Eu acho que é isso. Não, tem cara de tranqueira. Mas, Perfeito. É o gancho perfeito aqui, se você me permite. E quando esse afastamento, esse desaparecimento é tão exclusivamente motivado por um novo parceiro, uma nova parceira que começa a te ludibriar ou pelo menos inverter a tua lógica mental em relação à sua mãe, principalmente ao seu pai. Eu tenho um caso até próximo que eu conheço da mãe que até hoje sofre brutalmente porque o filho acabou muito motivado ali por a esposa ali que foi, enfim, completamente manipulando ele, acabou rompendo relações com a mãe, que até hoje sofre profundamente com essa situação. A víbora. Não, mas aí falta inteligência emocional. Inteligência emocional é saber aonde cada pessoa entra na sua vida, qual é o valor de cada pessoa na sua vida, o que elas deveriam fazer em comunidade, em comunhão, para que todo mundo esteja bem. Você precisa separar. Qual é o papel do meu pai na minha vida, qual é o papel da minha mãe na minha vida, qual é o papel da minha esposa da minha vida e do meu filho na minha vida. Eu preciso preencher eles em cada lacuna necessária. Agora, eu, quanto adulto, não tenho necessidade nem obrigação de carregar os meus pais emocionalmente nas minhas costas. Eu tenho obrigação de carregar emocionalmente o meu filho e gerir junto com a minha esposa, no caso. Mas a gente não pode inverter essa questão de paternidade e maternidade, porque os nossos pais que têm que cuidar emocionalmente de nós, filhos, e não virar o contrário, porque quando vira o contrário, dá muito problema mental, muito problema emocional, e aí as coisas vão para um caminho um pouco mais complicadas. Seja. Atenção para o top. Veja essa situação. O filho cortou a relação com a mãe e parou de conviver. A mãe está dizendo que a culpa é da mulher que fez a cabeça do filho e não do filho. Na minha visão, a culpa é do filho. A culpa é do filho. A responsabilidade é do filho. E o fato da mãe não colocar a responsabilidade no filho, na minha visão, tem a ver com a infantilização. É como se um adulto não fosse responsável pela própria escolha. E eu acho que a dificuldade de enxergar a escolha que o filho tomou
talvez ajude a explicar o problema dessa relação. Porque se a mãe não reconhece a autonomia do filho, se o filho fez algo que vai contra a expectativa que eu tenho sobre ele, meu menino só pode estar influenciado. Ele não pode pensar pela própria cabeça. Esse pensamento de uma mãe infantilizando o filho, tirando qualquer tipo de responsabilidade dele, já é uma prática que começa desde quando ele é pequenininho. Então, se você fala assim, a culpa é do filho, eu não gosto de usar culpa. A responsabilidade é do filho? Sim, mas existe uma grande parcela de responsabilidade da mãe, que provavelmente era aquela mãe que não aceitava quando era chamada na escola, que o filho estava causando problema e falava que a culpa era do professor, que a culpa era do outro coleguinha, que não conseguia impor limites, porque colocou um filho no mundo simplesmente porque queria tampar um buraco emocional dela, queria ter alguém para ela cuidar ou para que aquela pessoa fosse 100% dependente dela. Então, assim, eu acho que o começo de tudo é, por que você quer ter um filho? Você precisa saber responder isso com a sua maior sinceridade do mundo, onde só você vai se ouvir. Só você. Por que você quer colocar um filho no mundo? Por que você quer engravidar? Por que você quer realmente aumentar a sua família? E daí sim a gente começa a entrar num caminho maior. Resumindo então, caso isso aconteça, é porque os pais não deram boa criação? Não acho que seja, mas é um caminho de ser estudado, porque se existe uma fragilidade ou uma infantilidade, como o Mano estava falando, de uma pessoa que é tranquilamente manipulável assim, ela não sabe fazer a gestão emocional das pessoas na vida dela. Se ela não sabe fazer isso, talvez ela não tenha sido educada o suficiente para isso. Ela não está sendo manipulada, ela realmente queria sair. E a mãe não aceita que ela queria ter um outro tipo de relação. Não, e eu acho que outro detalhe vai que essa mãe é tóxica. Eu acho que isso também tem... Todo mundo leu Machado de Assis lá, Dom Casmurro. A mãe do Bentinho era uma dessas mães que fazia tudo isso. Então, eu acho que o afastamento, às vezes, ele é reflexo de uma consciência que se inicia num processo de matrimônio, num processo de relacionamento. Não tô falando aqui que filho tem que abandonar a mãe, porque a mulher falou qualquer coisa desse tipo. O caso que eu conheço. Mas, assim, no final das contas, eu acho que existe uma consciência também, às vezes, dentro dos relacionamentos, e voltando para a pauta desses laços familiares, que muitas das vezes nós acreditamos que devemos suportar alguém que nos faz mal, que nos machuca, que nos macula, porque você compartilha sangue, DNA, e você foi criado com aquela pessoa. Eu entendo a resiliência de quem o faz por seus valores e propósito, mas eu admiro a coragem de quem corta, se priorizando em relação à própria saúde e cuidado mental. Você não é obrigado a aturar gente que te faz mal. Eu acho que esse tem que ser um pressuposto da vida. Falando em aturar e saúde mental, vamos ouvir aqui o Bruno Lopes, mas a gente ainda tem um tempinho daqui a pouco, minha diretora Helena, para falar dos TikTokers da Liga dos Campeões, que já nessa reta final, dá uma pincelada nisso. Falando em aturar e saúde mental, acho que é um bom tema aqui até pra gente fechar, não sei antes de te ouvir. Bruno Lopes. Uma coisa que é importante é assim, honrar pai e mãe é sempre necessário, independente da situação, da toxicidade, de qualquer coisa. Honrar sim. Agora, conviver é outra coisa. Então, se existe uma dificuldade de convivência, uma mazela, pessoas que te diminuem, que às vezes você tenta conversar, tenta expor, mas mesmo assim você coloca a situação, eles preferem fingir que não ouviram nada. Então, honrar pai e mãe, sempre. Agora, a convivência aí vai depender da relação. E às vezes tem primo, tio, avó. Eu acho que não é nem só o núcleo duro ali da família. Às vezes isso se expande e ninguém fala nada, porque afinal de contas tem que aguentar, porque é família. Acho que a gente fala mais de pai e de mãe porque é a primeira, assim, é a coisa que é a mais forte, né? Porque aí fica mais fácil falar do tio, fica mais fácil falar do avô. Isso aí já vem, é tão antigo quanto os rascunhos da Bíblia, literalmente. Então não vamos ter não vamos esquecer, tem que voltar para a base um pouco, como diria Mano Brown, para poder lembrar o que realmente tem que prevalecer nas nossas relações. Baita papo, como sempre, Bruno Lopes, pode encontrar o trabalho dele sempre no Instagram, no @BrunoLopes, não é isso? Porque algum mal acabado, algum arrombado, acabou roubando o @BrunoLopes. Mas é Bruno Lopes, o cara é bom, tá sempre aqui no Morning Show agregando e muito.